Tudo bem, doutor? Tudo jóia, graças a Deus. O doutor já fez vários cursos, já participou de congressos internacionais a respeito do Alzheimer, né, doutor? Especialista aí no assunto, a gente pode dizer. A poluição que a gente tem ao nosso redor, o carro, as fábricas, o local onde moramos, né, a cidade, quem mora no campo é um lugar menos poluído, né? Mas o que mais pode prejudicar em pessoas que têm o Alzheimer ou pessoas que querem se ver livre? Na verdade, a poluição, a gente bem sabe, para o pulmão, por exemplo, foi bem colocado, é um veneno, vamos dizer, é bastante complicado. Há estudos mostrando que locais onde a poluição é maior, as pessoas têm um envelhecimento mais acentuado, então, para um envelhecimento global, ela piora. E na questão de Alzheimer, é uma discussão aí que não se observou relação direta, como se colocou aí bem na reportagem. Observou-se que essas partículas foi encontrada no cérebro que sedimentam-se no tecido nervoso, que é uma especulação que pode ser que ela ajude ao processo de Alzheimer, entre tantos outros fatores que provavelmente nós ainda vamos descobrir, né? Mas eu acho que assim, como saúde toda, como saúde global, né, um ar poluído não é bom para ninguém, né? Em alguns lugares, como mostrou a Cidade do México, a China tem situações, né, em Pequim, que chega a ser caótico em alguns momentos. Algumas épocas do ano, na cidade de São Paulo mesmo, quando não chove, é bastante complicado, porque essas partículas ficam em suspensão. Quando chove, elas se sedimentam. Então, na verdade, a poluição não é interessante. Então, se a gente puder viver em lugar menos poluído, é melhor, e a gente tem que fazer a nossa parte. E o que fazer quando não conseguimos mudar de local, de cidade? Eu acho que quando a gente não consegue mudar de local, Lu, a gente tem que mudar nossas atitudes. Não é uma pessoa por si, né, mas se todo mundo fizer a sua parte, melhora bastante. Como foi colocado nessa reportagem, a maioria das partículas vinham da combustão, né, dos carros, do freio dos carros. Né? Então a gente preferia, as cidades precisam melhorar ainda em termos de saúde, de transporte coletivo, a gente começar a usar mais transporte coletivo. A gente vê na Europa que as pessoas não têm muito carro, usam bastante transporte coletivo, quando precisam de um carro, até alugam um carro. Bicicleta também. Bicicleta, eu ia citar isso, a bicicleta é um grande meio de transporte, faz bem para a saúde do coração, faz bem para o músculo e não polui. E a gente precisa cada vez mais estar incentivando isso e estar aproveitando esses momentos e não usando nosso carro do jeito que a gente usa para tudo. Entendi. O Alzheimer, ele é reversível, doutor? É irreversível. Então, é uma doença que ainda nós não temos tratamento adequado para a cura da doença, né? Nem para estabilizar a doença, né? Então, a doença continua evoluindo apesar das medicações e é uma doença, então, irreversível até o presente momento com o que nós temos de terapia. Quem está com Alzheimer hoje? Os cuidadores aí de plantão que estão nos assistindo, estão querendo captar algumas dicas, de repente, para colocar em prática no seu paciente, na família, num pai, num avô aí que está sofrendo com o mal de Alzheimer. O que pode fazer hoje? De repente, aqueles tubos de inalação de ar puro seria interessante ou não? Não, isso nós não temos documentação, que tem a oxigenação, né? Porque se o paciente não tem um problema sério de pulmão, não tem nenhum problema. Certo. Ele teria que usar esse tubo de oxigênio se ele tivesse um problema pulmonar, mas não pelo Alzheimer, pela saúde como um todo, inclusive pela questão cardíaca, porque baixa oxigenação compromete o coração e o cérebro também fica mais lento. Então, mas não para o Alzheimer especificamente não teria benefício, a não ser que ele tenha um problema que abaixa a oxigenação no sanguíneo. Dar um passeio num parque, com bastante árvore, respirar ar puro, seria bom? Seria bom mais pelo passeio do que pelo ar puro, né? Assim, se a gente olhasse. Porque assim, o ambiente é bacana, o sair de casa, tá interagindo esse paciente socialmente, né? Tá tendo uma criança brincando num parque, é prazeroso. Então, na verdade, a gente precisaria estar estimulando e não ficar na clausura da casa. Perfeito. Bom, o que a gente queria te mostrar é que esse é um estudo recente, porém ainda está sendo, ainda está passando por um processo aí de validação. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que poluição não faz bem para ninguém, né? Se vai piorar as questões cerebrais da nossa cabeça ou não,
a gente sabe que o restante do corpo, o nosso pulmão, principalmente, vai ficar prejudicado. Então, quanto mais você puder ficar longe de poluição e mais adotar hábitos saudáveis na sua vida, melhor vai ser para a sua saúde, né, doutor? Pelo que eu acho que se a gente tiver outros danos, além do que nós já sabemos, é pior. Mas só pelo que a gente já sabe, como você colocou, pelo dano pulmonar, pelo próprio envelhecimento como um todo, a poluição já não é interessante e nós temos que fazer a nossa parte para evitar o máximo essa poluição. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Uma ótima semana. A todos, até a semana que vem. Até.